Este livro fala a respeito do juízo e salvação de Deus ao povo escolhido, e revela o Messias que iria sofrer. Este livro de Isaías foi escrito na época em que o povo estava em grande iniquidade e apostasia e aborda tanto acontecimentos dos dias de Isaías como acontecimentos futuros. O livro tem 66 capítulos, sendo os 39 primeiros se passam dentro de Jerusalém. Já outros capítulos refletem o exílio na Babilônia e acontecimentos posteriores ao cativeiro. O profeta Isaías profetizou em Judá nos séculos 8 e 7 a.C. Ao meditarmos em seu livro, iremos identificar várias profecias com textos longos. Seu pai se chamava Amós, porém não se deve confundir com o profeta que leva seu nome, que também se chama Amós. O nome de seu pai em hebraico é Amotes, mas do profeta Amós é Amos. Isaías tinha uma esposa chamada em seu livro de A Profetisa, com indício de que ela também profetizava. O profeta Isaías tinha 2 filhos, Sear-Jazub e Maer-Salal-Asbais. Embora estes nomes também se referia à própria mensagem do profeta. Sear-Jazub significa um remanescente voltará, simbolizando o juízo que o povo iria sofrer após ataque inimigo, sendo então os assírios. Mas também indicava uma promessa de restauração. Maer-Salal-Asbais significa algo como rápido até os despojos, veloz é a presa, indicando uma devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. No ano que morreu o rei Uzias 739 a.C., o profeta Isaías exerceu seu ministério. Alguns comentaristas sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. Isaías teve uma visão contemplando os serafins, que proclamavam a santidade de Deus. Sou um homem de lábios impuros. Versículo acima, apresenta seu reconhecimento como falho e pecador diante de Deus. Logo em seguida, um serafim se aproximou do profeta Isaías, e tocou em sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Uma voz que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? O profeta então respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ao ler o primeiro capítulo de Isaías, durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Isaías teve visões extraordinárias. As repreensões do profeta eram anunciadas com aspectos de maldições pela infidelidade do povo, e com conforto e esperança. Os judeus exilados eram o foco de sua mensagem, para o arrependimento e exortações, e a confiarem nas promessas futuras, que após a finalização do cativeiro, Deus iria restaurar e abençoar como nunca antes. Israel e Judá com altíssima falha diante de Deus, Isaías tinha que interceptar falando de várias maldições que atingiram os hebreus. Também criticava as atitudes dos que enriqueciam às custas do duro trabalho alheio, pela desonestidade e praticavam os falsos ensinamentos. Uma das visões de Isaías foi ordenado a profetizar para o povo rebelde, que seus corações, ouvidos e olhos fossem paralisados, a fim de que o juízo de Deus não fosse evitado. No livro que leva seu nome na Bíblia, mostra o outro lado do amor que Deus oferece aos seus filhos: perdão e esperança. Após o exílio, o profeta Isaías direcionou palavras de bênçãos futuras. Pois nesse período tão complicado, viria um remanescente, e retornaria à terra prometida. Isaías também profetizou acerca do Messias, assim, em Isaías capítulo 52 versículo 13, deixam claro: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, e elevado, e muito sublime.